O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste tempo pascal. Nós não podemos esquecer que nós estamos nesta semana, que é uma semana de preparação para o dia de Pentecostes. 9 dias, a igreja se preparando para este grande momento. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E lá estava Nossa Senhora também. E ali começa a vida missionária dos apóstolos. É o que nós vamos comemorar na próxima semana. Hoje a igreja também comemora a memória de São Filipe Neri, presbítero. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 21 de julho de 1515. São Filipe foi aquele que tinha um amor muito grande pelos jovens e ele fundou uma congregação e que deu o nome de Padres do Oratório, onde ele cuidava, claro, desses jovens, desses jovens que viviam nas ruas, uma dedicação inteira a eles. São Filipe Neri era muito feliz, era um padre assim muito alegre. Muito alegre. Ele vivia dentro dele aquele amor a Jesus Cristo. Fala-se que no momento de oração, ele foi tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele com uma bola de fogo, entrou pela boca dele e entrou no coração. Fala-se que depois de alguns anos, depois de morto, foram ver que uma das costelas dele havia quebrado. Isso por causa do impacto da força do Espírito, daquela bola de fogo que entrou dentro dele. O coração de São Filipe Neri estava sempre abrasado. Sempre abrasado.
Fala-se que o coração dele até cresceu ao ponto de que as costelas se abriram. São Felipe Neri foi convidado a ser cardeal e ele não aceitou. Ele disse que a preferência dele era sempre o paraíso. O que é que está por trás do que São Felipe Neri está dizendo? Que ele não queria se deixar se tomar pelas vaidades, as vaidades do cardinalício. Ele queria viver uma vida pobre, ele queria viver bem o sacerdócio, celebrando a missa para os jovens, instruindo-os na lei de Deus e da igreja. Depois, quando ele chegou a uma certa idade, São Felipe Neri dedicou-se inteiramente ao confessionário. Ele estava com 75 anos. Vivia dando direção espiritual, atendendo confissão. O santo da alegria. Vamos agora ao Evangelho. Importantíssimo o Evangelho de hoje. Esse Evangelho se dá ali às margens do mar da Galileia, logo após a ressurreição de Jesus. Jesus convida aos apóstolos que eles fossem lá para a Galileia. E ali nas margens do mar, Jesus tem esse diálogo com Pedro. 3 vezes ele diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama verdadeiramente, então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro vai respondendo, e ali vai se dando também aquele ato de perdão. Pedro havia negado nosso Senhor. Por 3 vezes ele havia negado, por 3 vezes Jesus o convida a amá-lo. Mas não é que Jesus estava jogando na cara de Pedro, não. É que no fundo, Pedro também estava com aquele problema de consciência. E Jesus chama ele para apacentar as ovelhas. Esse apacentar significa conduzir. O pastor era aquele que ia à frente das ovelhas. As ovelhas eram conduzidas por ele. O pastor levava as ovelhas para as pastagens, as boas pastagens. As ovelhas e os cordeiros, aqui no caso, elas conheciam a voz do pastor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Além de conduzir as ovelhas, ele nutria as ovelhas. Ele alimentava as ovelhas. Por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda uma coisa. Jesus colocou Pedro à frente da igreja. Por isso que nós chamamos de Papa aquele que está à frente de toda a Igreja Católica. Papa quer dizer pai. Pai que cuida dos seus filhos. O Papa é aquele que permite que a igreja ela esteja sempre unida, na unidade. Um ensinamento único. É isso que o Papa faz. E os papas, durante os anos na igreja, desde Pedro até os últimos papas, esta é a missão de conduzir. Se o pastor, ele conduzia as ovelhas para as grandes pastagens, o Papa é aquele que conduz toda a igreja católica às verdadeiras pastagens,
a pastagem que é o céu. Eis a missão dos papas, meus irmãos. Eis a missão de Pedro. Que missão árdua e que responsabilidade. A igreja toda precisa estar voltada para o céu. A igreja toda precisa estar com o desejo pelo céu. E o Papa tem essa missão, a missão de deixar no coração de cada membro da Igreja Católica esse desejo ardoroso pelas coisas do céu, o desejo ardoroso por nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a missão do Papa. Que missão árdua, que responsabilidade. Confirmar os bispos, confirmar os sacerdotes, confirmar os diáconos, confirmar cada membro da igreja nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como hoje está sendo muito comum essa palavra, né? Esta frase, no ensinamento de sempre. Aquele ensinamento que foi ensinado desde Jesus, passando pelos apóstolos durante séculos e séculos e mais séculos. Você está entendendo a missão do Papa? Que grande missão! Aquele depósito da fé que está aí, através dos ensinamentos dos santos padres, que veio dos apóstolos, que veio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses ensinamentos, eles não podem ser modificados. Os dogmas não poderão ser modificados. Precisam estar ali. E o Papa, eles têm que estar de olho, olhando para a igreja e vendo se cada membro ele está aprendendo, está sendo fiel ao que foi ensinado. Ele tem que estar olhando para ver se os bispos estão ensinando corretamente. E se os bispos não estão ensinando corretamente, o Papa chama ele e ali vai chamar a atenção. Por que você está ensinando errado? Porque ensinar errado significa desviar do caminho da salvação. Aquele que ensinar ao menor dos meus, ensinar errado, será o menor no reino dos céus. Mas não vamos entender que aqui Jesus estaria dizendo o menor no reino dos céus, porque vai ficar lá no céu e vai ser o menor. Não, está fora do céu. Não se salvará. Vocês estão entendendo que responsabilidade e o porquê que nós devemos constantemente rezar pelos papas? Desde Pedro até o último papa, a igreja deve rezar pela perseverança dos papas, dos bispos, mas hoje em especial eu estou falando do Papa. É preciso rezar, pedir pela fidelidade, que não se desvie do caminho, que não ensine errado. A missão do Papa é árdua, é grandiosa. Nenhuma ovelha pode se desviar. Apacenta as minhas ovelhas. E ao mesmo tempo, ele deve se preocupar com aquelas que estão longe, aqueles que se afastaram, precisam voltar de novo ao retiro, precisam voltar de novo à Igreja Católica. E aqueles que não conheceram nosso Senhor, a missão do Papa é trazê-los também para a Igreja Católica. Que missão! Aqui eu me lembro do que Deus falou para Ezequiel. Ele disse para Ezequiel ler
o livro, ali a Sagrada Escritura, e dizia para Ezequiel: coma, guarde tudo no coração. E depois, Ezequiel, eu vou te enviar a um povo de cabeça dura. Se no caso eu colocar um oráculo no teu coração e você não falar, eles perecerão por sua culpa. Mas se eu colocar o oráculo e você falar, eles já não perecerão por sua culpa. Vejam só, meus irmãos. Por isso que eu estou dizendo que responsabilidade do Papa de conduzir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão do Papa é levar todos para o céu. Perpetuar este ensinamento que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, passando pelos apóstolos até o dia de hoje. Que responsabilidade grandiosa que todos os papas tiveram, todos os papas, desde Pedro. E é importante notar que no Evangelho, Jesus ele termina dizendo para Pedro o seguinte: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar Deus e acrescentou: segue-me. Bem, a primeira coisa que Jesus está dizendo para Pedro é: você quando era jovem, você fazia o que você queria, agora você não vai fazer mais o que quer não, Pedro. O que você vai fazer é o que eu te mandar. Guarda no teu coração o que eu te ensinei. Quando era jovem, fazia o que querias, mas agora... Por isso que Jesus, em algum momento, ele disse que a doutrina não é dele, a doutrina é do Pai. Então, os ensinamentos da igreja não é do Papa, os ensinamentos da igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os papas, eles nunca deveriam ensinar o que estaria fora do que Jesus ensinou. Sempre ensinando o que Jesus ensinou. Nada de novidades que vão contra o Evangelho, que vão contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vão contra a tradição da igreja, que vão contra o depósito da fé. Nada contra. Sempre ensinando aquilo que é a verdade que salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí, no finalzinho, Jesus vai dizer para ele de que morte ele iria morrer. Ele ia morrer crucificado como Jesus foi crucificado. Se for preciso morrer, Pedro, você vai ter que morrer. E ele morreu pelo Evangelho. Os papas são aqueles que eles precisarão, diante das contradições deste mundo, diante deste mundo que não quer saber de Deus, ele vai ter sempre que ensinar a verdade do Evangelho. Ele vai ter sempre que ensinar a doutrina de sempre, os ensinamentos de sempre, mesmo que seja preciso morrer, dar o sangue. Foi isso que aconteceu com Pedro, e isso se repetiu por muitos papas, sem se desviar,
Como Pedro disse, é preciso primeiro fazer a vontade de Deus, nunca a vontade dos homens. É preciso obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. E esse obedecer a Deus, mais do que os homens, significa derramar o sangue se for preciso. Então, no dia de hoje, nessa preparação que nós estamos para Pentecostes, rezemos pelo Santo Padre. Peçamos que o Papa ele possa estar rente, fiel ao que Jesus nos ensinou, apacentando, conduzindo todos os católicos às verdadeiras pastagens, conduzindo, instruindo os católicos para o céu, porque Jesus mesmo disse que nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Como ele não é deste mundo, nós também não somos deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.